Olá, bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Daniel, sou um diácono, sou evangélico desde minha infância e todos os dias eu separo horários durante meu dia para meditar na palavra de Deus, orar, louvar também. E eu te estimulo a fazer o mesmo, ter sempre um tempo de consagração ao Senhor. E na minha leitura bíblica, eu estou lendo aí para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo, estou na minha 10ª leitura de Gênesis a Apocalipse, e atualmente estou no livro de Zacarias. E hoje eu li um texto que me chamou bastante a atenção. Eu acho que também vai tocar no seu coração, ele tem um ensino muito interessante. Está lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Eu vou ler para você agora. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Naquela ocasião ali, naquele tempo, o templo de Jerusalém estava destruído. Estava ali o Zorobabel, ele era um governador, naquela ocasião ele era o governador de Jerusalém, estava juntamente com o sacerdote Josias, eles estavam ali direcionando, liderando ali a reconstrução do templo de Jerusalém, perdão. E Zorobabel, ele tinha na mão dele a pedra principal, a pedra ali que seria a pedra angular, a pedra de início, de retomada da reconstrução do templo de Jerusalém. É interessante essa fala, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria. Então, o que acontece? É muito comum para nós, de maneira geral, nem todos, mas as pessoas de uma maneira, geral, aí, elas assim, dão pouco valor aos pequenos começos. Mas tudo que é grande começa pequeno, até na nossa vida, nos estudos, numa profissão. Esse canal, por exemplo, queira Deus que um dia ele venha se tornar grande e abençoar muitas vidas. Uma palavra bíblica, estou lendo a Bíblia aqui, como você pode conferir aí na sua Bíblia também, que o que eu li está lá em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Então tudo que é grande começa pequeno, então tenha fé na sua vida. De repente você, jovem, adolescente, até mesmo você adulto, eventualmente pense em trocar de profissão, tentar uma nova oportunidade para ter mais recursos financeiros, uma qualidade de vida maior, melhor. Não desista, sabe, meu irmão, minha irmã. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Deus se agrada muito dos pequenos começos. Porque os pequenos começos é um ato de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mesmo que o seu começo seja simples, humilde, mesmo que seja com poucos recursos financeiros, vai com fé, meu irmão, vai com força, minha irmã. Não se intimide diante de sentimentos de inferioridade, até mesmo o inimigo das nossas almas, ele vem para nos atacar, para tentar nos tirar do foco. Porque, olha só, você é pequenininho, você é pequenininha, você quer ser grande? Como assim? E o inimigo das nossas almas, ele também usa os lábios de pessoas. Por vezes tem pessoas que vêm para nós, vêm até nós, nosso dia a dia, na família, na vizinhança, às vezes até pela internet, ou infelizmente até na igreja, por incrível que pareça. Às vezes até na igreja, às vezes aparece algum irmão ali que está fraco da fé, ou no momento de carnalidade ali, imprudência, quer falar do que não entende, do que não compreende, Uma pessoa ali que não está afinado, alinhado com o Espírito Santo, pode lançar uma palavra, uma palavra de impedimento na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então a gente tem que estar vigilante. Então esteja vigilante, coloque o seu caminho na presença de Deus, em oração, consagra a Deus seus sonhos, seus projetos, mesmo que seja pequeno, hoje seja pequeno, ou faz alguns meses que ainda está pequeno, continue plantando a semente, continue regando o seu sonho, coração, santificação. Se você de repente tem algum pecado que você está tendo dificuldade para vencer, lute mais, meu irmão, minha irmã. Você jovem, até mesmo eventualmente uma criança esteja aqui assistindo esse vídeo. E o Senhor está vendo o seu coração. Deus tem um plano na sua vida. E Deus se alegra muito quando uma criança, mesmo sendo não sendo um conteúdo infantil, com todas aquelas cores infantis, toda aquela chamada infantil, ainda assim uma criança se sente tocada pelo Espírito Santo para ouvir um vídeo como esse. Deus tem um propósito na sua vida. Não desista da fé. Você jovem, essa aqui é uma palavra que muitos jovens hoje em dia não querem ouvir. Nós, infelizmente, vivemos numa geração infantilizada. Então você homem, você mulher, você que está aí segurando, aí assistindo até agora, Deus tem um propósito na sua vida. Não se enfraqueça, segura firme na rocha.
segue firme no seu sonho, apresente diante de Deus, evite contar para terceiros, não conte para terceiros, para quem... Porque tem pessoas que parece que torce por você. Existem pessoas que fazem de conta, conseguem enganar bem a mim e a você. Mas a gente precisa vigiar. Eu e você precisa vigiar. Não abra os seus sonhos e projetos para quem não torce de verdade por você. Então coloque diante de Deus em oração, faça tudo que estiver no seu alcance, por menor que seja. Puxa, mas é um começo tão pequeno, nossa, eu tenho um som real aqui. Tem um som real? Não dá para você comprar fazer um investimento inicial para aquilo que você sonha, para aquilo que você pretende? Ok, guarda esse R$1, daqui a pouco vai ter 3, daqui a pouco tem 5, daqui a pouco tem 10, 20, vai crescendo aos pouquinhos. Tem muitos cursos que eventualmente tem disponível na internet de graça, hein? Na internet, de graça, que você pode fazer, que vai ampliar a sua visão daquilo que você ambiciona, que você sonha, que você... Aí, coloca diante de Deus, né, que você tem sonhado, alimentado em seu coração. Não perca a sua fé, meu irmão. Mesmo que de repente o seu começo seja pequeno, mesmo que você se considere pequeno, pequena, mesmo que você pense, puxa, eu moro aqui na periferia, eu moro aqui nesse fim de mundo, eu moro aqui no interior do Brasil, eu moro na periferia de uma cidade grande, ninguém dá nada por mim, eventualmente numa comunidade. Não perca a fé em você, não perca a fé no Deus que está em você. Se o Espírito Santo está em você, se você tem a vida no altar de Deus, em oração, em espírito, em verdade, temendo ao Senhor de todo o seu coração, então vai firme. Coloca essa vida diante de Deus, oração, clamor, leitura bíblica. Olha, meu irmão, vou falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, tem homens e mulheres aqui. Vou falar uma coisa que não é para minha glória, jamais. Eu falo isso para te estimular, porque uma vez também um pastor que era meu pastor na época, né, uns 10 anos atrás, ele comentou que ele lia a Bíblia, ele lia assim 60, 70, às vezes 100 versículos no dia. Então, aquilo serviu para mim por um estímulo. Eu tomei aquilo como uma lição, um estímulo para que eu pudesse ler mais. Então, como estímulo também para você, eu quero te dizer, meu irmão, que, para a glória de Deus, eu oro 3 vezes ao dia. Então, que você também comece a separar. Nem que inicialmente, mesmo que seu começo seja pequeno, comece a orar, nem que seja 2 minutos de manhã, 2 minutos à tarde, 2 minutos à noite. Se você, de repente, já tem um pouco mais de força espiritual, mais maturidade com Deus, e tem disposição e ânimo para orar 15, 10 minutos, 20 minutos, então vai, ora 10 minutos de manhã, 15 à tarde, meia hora à noite, ou vice-versa. Aí aumenta a minutagem, vai aumentando aos poucos. Vai ter uma média pelo menos de 1h30 de oração por dia, 1 hora, 1h30, 2 horas por dia de oração. Terminou de orar? Leia a Bíblia Sagrada, leia 2, 3 capítulos. Leia uma média aí de 40 versículos a cada leitura. Se você orou de manhã 15 minutos, separa ali 40 versículos, vai contando, lê 40 versículos, depois o Salmo 91. À tarde, mesma coisa, orou 20 minutos, meia hora, lê a Bíblia, que ele dá continuidade à leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse, porque eu estou conseguindo chegar, eu estou na minha 10ª leitura de Gênesis e Apocalipse, porque eu marco onde eu parei, né? Porque se ficar só abrindo a página e ler um livro, que antigamente eu lia assim, o texto que abria, eu lia, né? Tudo bem, eu estou valendo a Bíblia, isso é válido. Mas você poder ler de maneira organizada, de Gênesis a Apocalipse, livro a livro, você vai poder organizar melhor o seu conhecimento bíblico, para poder entender a história bíblica, né? A cronologia de toda a história bíblica de Gênesis e Apocalipse. Por isso é importante você ler nessa sequência. Então leia a Bíblia, primeiro você ora, depois você lê a Bíblia, leu lá os 40 versículos, lê também o Salmo 91, terminou de ler o Salmo 91, cante louvores a Deus, cante 1, 2, 3 louvores a Deus, ok? Num dos vídeos aqui desse canal, do meu canal, Daniel Sidman, eu tenho um vídeo que fala a respeito de quantas vezes nós devemos orar, né? Que tem ali um salmo em que o salmista fala, eu louvo a Deus, Senhor, eu louvo a Deus 7 vezes ao dia. E o 7 é um número que significa perfeição, é um número de Deus, que representa Deus, número 7. Então eu tomei isso como referência, né? Porque eu sou músico, eu toco bateria na igreja, né? Então, como músico, é muito importante você estar, né, ter uma intimidade muito grande com o ato de louvar, de glorificar Deus, louvar, bendizer, cantar. Mas esse versículo mudou a minha atitude. É muito importante que a palavra de Deus, quando você ler a Bíblia, ela trazer mudança na sua vida.
Você vê, olha, puxa, que nem eu trouxe aqui para vocês um livro, um texto que eu li hoje, e aí, né, aqui o Zacarias 4:10, e eu trouxe para você uma palavra. Né? Então, que você veja o ensinamento da palavra de Deus e tire lições práticas. Mudança prática. Não basta eu ou você, não basta nós lermos, acharmos, nossa, que lindo, que bonito, e virar a página e não fazer mudança. Não pode ser assim. Ok? O livro de Provérbios mesmo tem inúmeros conselhos, né? Eclesiastes também tem muitos conselhos maravilhosos. Mas só olhar, achar bonito e dar as costas não resolve. Tem que colocar em prática a palavra de Deus. Tem que pôr em prática os ensinos. Porque senão você só vai acumular juízo contra você mesmo. Porque quanto mais conhecimento você tem e quanto mais você não pratica, mais culpado você se torna diante de Deus. Né? Você está traindo juízo contra si mesmo. Tá? Então, o versículo repetindo aqui, ó. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel, né, que era o governador aí que estava encabeçando a reconstrução do templo de Jerusalém. E é interessante observar aqui, né, que as pessoas ali, ó, aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria. Que maravilha, né? Que pelo menos aqui nesse caso, as pessoas que desprezaram, né? Isso não vai dar certo não, essa é a reconstrução do templo aí, só nós aqui, acabamos de voltar do cativeiro, a gente não tem muitas posses de ouro, prata, porque no primeiro templo de Salomão ele tinha muitas coisas de ouro, as paredes eram revestidas de ouro, tudo realmente era espetacular, era extraordinário, só que esse segundo templo ele era mais simples, não tinha tanta matéria-prima para fazer esse novo templo. Então muitas pessoas, eles desprezaram o dia das pequenas coisas, o início pequeno. Olha só, quanto que tem de material, olha só isso. Que madeira tem? Nossa, essa madeira, mas a madeira que tinha lá era, sabe, de muito maior qualidade. Vinha do rei Irão que mandou, sabe, era tudo da melhor qualidade. Como pode agora, assim, que essa merreca de material, né? Então eles desprezaram as pequenas coisas. Pequeno começo, tinha pouca mão de obra, tinha pouca gente qualificada, porque no tempo do rei Salomão era o tempo áureo de Israel, de maior riqueza, maior prosperidade, realmente era tudo do excelente do excelente. O melhor que havia no mundo estava em Israel, para servir Salomão, já que em Zorobabel era uma situação muito diferente. Mas é interessante, existe mais uma lição aqui. Porque as pessoas que desprezaram o dia das pequenas coisas, elas terão grande alegria. Porque ainda fala um pouco a respeito do caráter, né? Que algumas pessoas, mesmo desprezando, nesse caso aqui, elas tiveram alegria. Porque geralmente o que acontece é que tem gente que torce contra, despreza a gente, não despreza aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas, e quando as coisas começam a dar certo para nós, a pessoa não fica alegre, né? Que nem aqui, ó. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal. Então, ao menos essas pessoas aqui, quando viram que as coisas estavam dando certo, né? Quando as coisas deram certo ali, viu a pedra principal ser colocada ali, eles ainda tiveram grande alegria. Agora, quantas vezes acontece de alguém ser zombado, alguém não acreditar em você, te desmotivar, colocar impedimentos e tropeços na sua vida, e quando as coisas começam a acontecer para você, elas não ficam com grande alegria, pelo contrário, elas lutam ainda mais para te derrubar. E é só com Deus, é só da importância de nós estarmos, né, sintonizados com o Espírito Santo, vida de oração, leitura bíblica, vigilância, muita vigilância, cuidado do que fala, com quem fala, onde fala, porque às vezes você está falando uma coisa com alguém aqui, alguém até, uma pessoa de repente confiável que é importante que ela saiba. Mas quem está no entorno, ouvindo ali sua conversa, pode pegar informações que não deveria vazar. É importante então você tomar esse cuidado, ok, irmão, minha irmã? Eu quero orar por você, para que Deus venha te dar sabedoria, livramento, né, de proteção, que você tenha força para crer, mesmo diante dos pequenos inícios. Amém?
Senhor Jesus, fortalece pela tua graça, Pai Celeste, essa vida, Pai Santo, que está do outro lado desse vídeo, este homem, essa mulher, essa pessoa, essa criança, ou adolescente, ou jovem, ou adulto, ou ancião. Ilumina essa pessoa, Pai Eterno, perdoa-lhe os pecados, ajuda essa pessoa, Deus, a amar o Senhor, a tua casa, a tua obra, as almas perdidas, Pai, o trabalho, o estudo, as atividades físicas, Pai Celeste. Deus, liberta essa vida, essa pessoa de toda depressão, tristeza, angústia, desesperança, baixa autoestima. Queima, Jesus, com o teu poder, queima, Deus amado Pai, todo tropeço, Pai, fulmina, lança para longe dessa pessoa todo tropeço e embaraço, ilumina, Pai, ajuda essa pessoa a enxergar, Pai, a perceber as nuances do reino espiritual, para que ela venha ser, Pai Celeste, avisada pelo Senhor e venha se posicionar do modo que o Senhor quer que esta pessoa se posicione. Em nome de Jesus é que eu os abençoo, glória a Deus e amém. Eu agradeço muito a sua audiência. Por gentileza, deixa o seu like aí, deixa um comentário, se possível compartilha também, deixa um hype aí. Até breve, um abraço.